Voltamos no nosso intervalo, obrigado pela sua audiência, você que está com a gente. Agora chegou o momento dos nossos destaques do impresso e digital. Por isso está aqui a nossa repórter já, Caliandra Alves Dias. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Muito bem, quais são os destaques de hoje? Bom, hoje a nossa matéria principal é em relação ao pelotão rodoviário, as estratégias e também as tecnologias que são utilizadas aí no combate de acidentes de trânsito. Temos também aqui em relação à Prefeitura de Erechim, que foi lançado o concurso público com salários de até R$ 15.000. E também aqui em relação às tecnologias, os avanços dos bancos digitais. Muito bem, olha, vamos passar por aqui porque os destaques da coluna Pente Fino do Rodrigo Finari de hoje, ele está falando sobre o lançamento do concurso público aqui de Erechim, que tem salários de até R$15,51 mil. 15.500 reais. Então, vai lá e confere todos os detalhes. Bom, na página 3 sobre política, qual o destaque, Leandra? Bom, tem aí em relação à aprovação do texto base da reforma da Previdência que aconteceu ontem. Então, aí tivemos alguns votos da bancada gaúcha que acabaram surpreendendo, né? Principalmente aí em relação aos partidos que alguns deputados são. Então, nessa matéria você vai conferir aí em relação ao tudo que acontece a partir de agora. Muito bem, tem mais destaques na página 4, a opinião do leitor, e na 5. Bom, na 5 temos aqui em relação ao avanço dos bancos digitais, uma matéria feita pelo Salus Locke, porque cada vez mais as pessoas estão aderindo a esses bancos digitais. Então, você vai poder conferir como que acontece, qual que é o diferencial e também aí em relação a qual, né, que é o melhor, se é o normal ou também esse digital. Muito bem, tem mais destaques na página 6 do BD Multiplataformas e hoje é dia de Espaço Pop. Isso, temos aqui como destaque a parte do cinema, também aqui algumas crônicas, dicas de leitura e também aqui envolvendo a arte, que é em relação ao Festival de Teatro que segue até sábado. Aliás, por falar em cinema, o Bom Dia tá com uma promoção lá no Facebook do Rei Leão. Você vai assistir o Rei Leão também, Leandra? Olha, eu espero, né? Porque é um filme que marca a nossa infância, né? Muito bem, quer ingresso para o filme do Rei Leão, vai lá no Facebook do Jornal Bom Dia, tem promoção para você. Na página 8 de hoje tem mais destaques, qual a informação? Bom, aqui é em relação à parte da Aurora, que é a cooperativa de alimentos mais lembrada de Santa Catarina. Tem também aqui em relação à CDL, porque vai ter aí algumas palestras, né, voltadas para vendas. E também aqui em relação à Fiergs, atividades da indústria cresce pelo segundo mês consecutivo. E na área da educação? Bom, temos aqui em relação às inscrições para a especialização em educação, tem também em relação ao encontro de pesquisadores que os professores participam do simpósio na Itália e também aqui um artigo em relação às consequências do capitalismo. Muito bem, na página 10 o destaque de hoje ainda sobre educação. Isso aqui em relação à pesquisa sobre temperatura em Erechim é apresentada na Grécia, tem também aqui em relação ao SESC, que tem vagas para o projeto de contraturno escolar e tem também aqui uma qualificação do SENAC, né, para cursos da área de informática. E essa notícia que muitos pais estão preocupados, estão lendo hoje na questão, tá destaque no nosso Facebook, é a questão dos critérios das vagas. O que está acontecendo aí? Isso mesmo, porque agora aqui em Erechim, né, para os seus filhos poderem aí participar das aulas, às vezes as escolinhas têm aí alguns critérios, né, e muitos pais não sabem disso. Então é bom ficar atento, principalmente agora que se aproxima a época do ano, alguns alunos acabam se transferindo para outra escola, então é bom ficar atento a isso. Muito bem, tá aí todos os detalhes. Tem mais informações hoje de caderno Arquitetura e Construção? Isso, no caderno de hoje nós vamos falar sobre o quarto infantil, sobre aí os princípios do Montessori, que muitas pessoas não conhecem o quarto montessoriano, que é aquele quarto onde tudo fica acessível ao bebê. Então, desde os primeiros meses, os primeiros anos de vida, ele já tem alguma independência já em relação a manusear e tudo mais. Então, aqui nós damos dicas de como que os pais podem estar fazendo esse quarto e também quais são os benefícios no desenvolvimento da criança. E na área rural? Bom, temos aqui em relação à laranja, porque já começou aí a colheita, então o Igor trouxe uma matéria muito bacana falando sobre como que está aí a região do Alto Uruguai em relação à laranja, à citricultura e também a parte das frutas, qual é a visão dos agricultores e também dos produtores e como é que está aí em relação à colheita e também a procura, né, por essa fruta. Muito bem, na página 14, os destaques da região. Isso, temos destaque aqui para Jacutinga, porque o município amplia patrulha agrícola, tem também Barão de Cotegipe, porque o parque de máquinas continua com nova escavadeira hidráulica, e também aqui em relação a Severiano de Almeida, porque uma palestra sobre sucessão familiar no meio rural também vai ser realizado hoje. Muito bem, tem os classificados do Bom Dia para você que acompanha o caderno de variedades e na segurança. Bom, temos aqui também a matéria de capa que é em relação às estratégias e às tecnologias que são utilizadas no combate de acidentes aqui na região. Então, quem trouxe essa matéria foi o Alan, uma matéria muito importante, porque muitas vezes as pessoas não sabem, né, que
as tecnologias também acabam auxiliando. Tem também um protesto aí, porque os indígenas devem bloquear rodovias da região nesta quinta-feira. E também em relação a viadutos, porque cães atacam novilhas aí em uma propriedade rural. Ainda falando sobre a nossa região, quais cidades nós temos agora? Bom, temos destaque para Gaurama em relação à Escola Presidente Vargas, recebe um laboratório de ciências. Para Aratiba, que a Prefeitura adquire novo britador. Tem também Centenário em relação às obras que são realizadas em Novas Ruas. E também aqui para Três Arroios, também em relação a mais um equipamento garantido aí pela gestão. Muito bem, na página 22, o mais destaques da região. Isso, destaque aqui para Ipiranga do Sul, que o município aí divulga o roteiro do turístico da Candelária. Tem também aqui Centenário, porque os universitários contam com transporte gratuito. E tem também aqui novamente para Gaurama em relação a pedágio conscientiza a população sobre a preservação sobre a prevenção da dengue. Muito bem, olha, o esporte daqui a pouquinho, mas antes a gente lembra que lá no site do Jornal Bom Dia tem mais, né, Caliandra? Isso mesmo, ao longo do dia vamos postar aí as matérias exclusivas também para os assinantes do Jornal Bom Dia, então confere lá no nosso site www.jornalbomdia.com.br. E se você quiser acessar alguma matéria que está lá exclusiva para assinantes, é muito simples, basta você ligar para a nossa central 3520-8500. Assina o Bom Dia e fica bem informado.